Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal do Tio Rômulo. Quem fala com vocês é o Tio Rômulo. Meu querido, olha só, tô pagando língua, né? Eu sempre vivo pagando língua, cara. Gente, existem três gêneros, ou três tipos, né? De jogos que eu gosto no mundo mobile, né? O primeiro é o que a gente já tá aí jogando, que é o nosso Idle RPG, RPG de turno, Gacha RPG. Gosto muito disso aí. Isso realmente dá uma visibilidade muito grande pro meu canal, porque acho que 90% da galera que me segue curte e gosta desse tipo de jogo, então bate, né? Casa o gênero, a gente acaba dando mais vazão para jogos desse estilo. Mas eu gosto pra caramba também de jogos de sobrevivência. Nossa Deus, eu gosto muito de jogos de sobrevivência, apesar e confesso de uma falha minha trazer poucos pro canal, né? E o terceiro gênero é um gênero que eu abandonei. Abandonei porque eu fiquei muito chateado, tive muitas decepções no jogo e tal. Eu abandonei, que é o RTS, que é esse aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? Por que eu tô explicando isso? Porque são os três gêneros, caras, que podem me motivar a apresentar um jogo para vocês, tá? Independente se ele é vertical ou se ele é na horizontal. Eu faço a maior força do mundo para não trazer jogos em verticais para você. Ah, porque é ruim? Não, é porque eu não gosto. Entendeu? É um gosto meu. Ah, mas você é muito fresco. Sou. Eu não posso ter o direito de ser? Pô, hein? Que doideira. Eu não gosto, não gosto. Pronto, acabou. Porém, contudo, todavia, não vou deixar de trazer um jogo que eu achar legal, um jogo que eu testar, mesmo que ele seja vertical, né? Sempre vai ter uma exceção, sempre, tá? E esse aqui é uma delas. É um jogo de RTS, não tem nada de diferente, nada de diferente que a gente conheça. Esse servidor aqui abriu, tem um dia, tá? Ele tem um dia que ele tá aberto. É um RTS, né? Aqui, vou te mostrar porque que é uma das coisas que eu mais chatio no jogo, tá? Vamos lá, aqui, ó. O cara tem 2 milhões e 700 mil de poder. O servidor tem um dia. Um dia o cara fez 2 milhões, né? Eu tô com 200k de poder, né? E sim, todo jogo mobile tem isso, mas em mundo mobile RTS é muito expressivo essa diferença, né, de pay to win para esse tipo de jogo. Se você for jogar para se divertir, se você for jogar para conhecer o jogo e tal, sabendo que você não vai conseguir disputar muita coisa, você não vai conseguir tomar muito território, a não ser que você abandone os seus amigos e acabe aí fazendo parte de uma aliança que tenha krakens, né? Eu não falo nem baleia, porque baleia aqui é fichinha, tem que ser kraken mesmo, tem que ser aquele monstro marinho do mar, né? Que joga, sei lá, 2 BMW no jogo aí para poder ficar bom. Se você tiver conhecidos amigos que têm esse tipo de ato dentro do jogo, e você colar neles, aí sim, velho, aí tu vai mandar e desmandar no servidor. Mas se você é igual nós, free to play ou pobrinho, tu não vai conseguir se divertir nesse jogo. Por isso que eu abandonei, tá? Eu tô só explicando para você. Desculpa aí pela introdução grande do jogo, tá? Você tem todo o direito de discordar, pelo menos enquanto o Brasil é livre e tem essa oportunidade de você achar que eu tô falando besteira, de você achar que eu tô sendo egoísta, que meu gosto é isso, seu gosto é aquilo. Cara, você tem todo o direito. Ainda você tem esse direito, então aproveita, tá? Mas é o meu gosto. Não gosto. Eu abandonei. Eu não vou mais jogar esse tipo de jogo. Porém, eu não vou deixar de trazer. Nunca. Se eu achar um RTS, por mais roubado que seja, por mais pay to win que seja, cara, se eu gostar dele, eu vou trazer para vocês, tá? Só não vou jogar, tá? Bom, ele é um RTS padrão, como vocês conhecem, tem aliança, tem território, né? Tem boss para tomar, tem bandeira para esticar, tem templozinho aqui para tomar, aqui, ó. Tem um templozinho aqui para tomar, ele chamar de seu, para sua aliança ser toda carinhosa. A ideia é todo mundo convergir pro centro do mapa ali, né? Pra aliança que tomar conta, oh merda. Pra aliança que for aqui tomar conta, né? Da capital central, é o cara que vai ser o rei do servidor. Não tem nada de diferente disso, tá?
Por que então que você tá trazendo? Porque eu gostei do jogo, achei ele gostoso de jogar, achei ele divertido e é uma temática de faroeste. Cara, é muito massa. Eu sou muito viciado, muito apaixonado por jogos que trazem temática de Velho Oeste, por jogos que trazem temática zumbi e principalmente jogos que trazem temáticas de mundo pós-apocalíptico. Cara, tem aquela guerra pós-apocalíptica que o mundo foi acabado, que tem aquelas ruínas. Bicho, eu sou doido com um jogo assim. Tá? Se tiver zumbi, então, Jesus, amo de paixão. Tem a torrezinha, né, que você vai lá, luta com os bichinhos, ganha os prêmiozinhos, olha lá, viu? Envia ali, faz a sua lutinha e ganha o seu prêmiozinho. Quem jogou comigo aí, independente, se jogou comigo ou se jogou separado, Viking Rise, vocês lembram do evento do Laid-Off, que a gente juntava com a Aliança para poder participar de um evento que dropava uma ficha que você invocava o Laid-Off para você enfrentá-lo e aí você ia ganhando ficha dele para poder summonar o Laid-Off e ficar com ele no seu time? Vocês lembram? Quem jogou Viking Rise aí, eu acho que grande maioria da galera que vai do mundo RTS jogou. Cara, aqui tem esse evento, velho. Tem esse evento. Cara, isso aqui é cópia, né? Vocês estão vendo que isso aqui é um. Deixa eu voltar aqui pra cidade. É um Without Survival, sem ter sobrevivência, sem ter neve. É no Velho Oeste, cara. É a mesma coisa, velho. Esses jogos são sempre cópias dos outros. O que vai mudar são as temáticas. E são as temáticas que me fazem apaixonar pelo jogo, tá? Então ele tem, eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui, ó, é o White Earp, tá? Cara, é muito legal o eventozinho, muito gostoso e divertido de se participar. Espero que se você for jogar, entre numa liga. Tem liga brasileira aqui, tá? Tem liga brasileira, rapaz, tem liga brasileira forte aqui. A galera tá gastando dinheiro aqui, tá? Ele não é um jogo muito novo. Também não é um jogo muito velho, tá? Ele é um jogo aí de, se eu não me engano, julho. O que ele tá fazendo aqui? Nada, não tem permissão porque eu não sou líder, né? Ele é de julho deste ano, de 2025. Então, ele acaba sendo um jogo razoavelmente novo, tá? Acabou que eu não mostrei pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui, tem Aliança Brasileira. Vou ver se eu consigo achar a Aliança Brasileira aqui. Ele vai pegar a aliança de todos os servidores. Aqui, ó. Essa aliança aqui é brasileira, tá? Então você pode ver aqui que tem caras aqui com 1.900.000 de poder. Tá gastando um dinheirinho. Show de bola. Esses caras que estão com 600. Os caras que estão com 600k aqui, eles podem ser free to play, tá? 100% de certeza que podem ser free to play. Os caras que estão acima de 600, é porque o servidor tem um dia. Tá? Com um dia de servidor, um dia de jogo, você consegue chegar a 500k brincando, mas brincando você consegue chegar a 500k, tá? Aí, cara, bater 900, bater 800, você tem que fazer uma comprinha no jogo, tá? Mas com um dia você bater 2 milhões, você tem que fazer uma compra considerável no jogo. O jogo tem VIP, tá? O jogo tem VIP. Tanto é que essa aliança brasileira aqui tá pedindo 400 de poder, dá pra entrar, de boa. É só eu forçar aqui a barra e começar a subir de poder. Cara, não é difícil, tá? Não é difícil mesmo. Você subir aqui o poderio, é só você se dedicar. Esse servidor, como eu te falei, ele fez um dia hoje. Tem um dia que você tá jogando? Não, deve ter umas 2 horas e meia que eu tô jogando e eu tô com 200k. 2 horas e meia, tá? 2 horas e meia jogando isso aqui, eu estou com 200k de poder, cara. E se você realmente pegar pesado no jogo, jogar e tal ali, você consegue chegar aos 500k facinho, tá? Os heróis. O que a gente tem de interessante aqui? No segundo dia você vai ganhar um herói lendário. Ele é muito legal, ele vai te ajudar. Tem condições de você evoluí-lo sem gastar dinheiro. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir evoluir esse herói que você vai ganhar sem jogar dinheiro. Ô Rômulo, você tá falando isso por quê, velho? Você tá jogando o jogo agora? Não, eu já joguei ele antes, tá? Essa conta eu criei ela agorinha, tem umas 2 horas e meia que eu criei ela, tá? Mas eu joguei antes.
para poder ter embasamento técnico, vai, para falar para vocês aqui, tá? Esse cara aqui é um healerzinho que vai ajudar um pouquinho para vocês, eu gostei dele, tá? As habilidades de cura dele é interessante, gostei da habilidade de cura dele. Ele é um cara que dá para tirar no jogo, sem gastar dinheiro, só precisa de um pouquinho de sorte, tá? Eu já tô com 2 fragmentos dele. Você pode ver que eu não tenho nenhum fragmento de lendário aqui ainda, tá? Mas dos roxinhos, tá vendo? Ó, é muito legal, dá pra jogar, esse cara é bom. Essa menina aqui, que é a Dolores, pode investir nela sem dó. Enquanto você não pega o seu healerzinho aqui, pode usar a amiguinha Mad, pode usar a Mad pra poder fazer a parte de healer de vocês, tá? Ela vai ajudar de boa, como uma curandeirazinha. Esse cara você vai ganhar, pode focar nele, pode subir as estrelas dele sem dó. O John é muito legal. O White Earp é muito bom também. Você vai ganhar no evento. Você precisa de estar numa aliança legal para você participar desse evento, tá? Precisa. Se não tiver na aliança, não vai conseguir pegar o White Earp, tá? Vale muito a pena você brincar com a aliança ativa, tá? Para você conseguir pegar esse cara. A gente tem... Deixa eu só pegar esse prêmio aqui. A gente tem expedições, tá? A gente tem expedições. Deixa eu dar uma investigada nesse cara aqui. Esse aqui é como se fosse uma expedição. Eu acho que eu vou passar direto porque meu poder é muito alto, né? Você tá vendo que o cara é 40k, eu sou 170, né? Então passa uma carruagem aqui em cima deles, ó. É porque eu sou muito mais forte. Não gasta luta, tá? Mas a gente tem expedições. Vou mostrar um pouquinho aqui das expedições para vocês. Podem focar nas expedições, elas são bem úteis para vocês poderem subir aqui o poderio dos seus heróis. Quando você vai subir o herói aqui, tá vendo? Você precisa dessa caixinha de munição. Essa caixinha de munição você consegue fazendo as expedições, tá? E as expedições vão te dar aquela engrenagem de ferro que vai ajudar vocês no up dos seus equipamentos. Como é que eu vou dizer? No plus. É no plus up, ou seja, é um benefício a mais que você vai ter se você usar esse equipamento nas expedições, tá? Deixa eu entrar aqui nas expedições para vocês verem. Então aqui você ganha munição, tá vendo? Porque é para você subir o XP do seu herói, e ganha essa engrenagenzinha aqui, que ela é primordial para você gastar ali na sua fábrica de madeira, fábrica de alimento, na cozinha. Eu acho que na pedreira também vale a pena, e também na que faz e derrete a fundição, tá? Eu gastaria mais na madeira, no comida e na cozinha, tá? Mas assim, com muita sabedoria, porque isso aqui vale ouro, tá? E aí você tem as batalhas, o alto e o 2x só é desbloqueado para você quando você atinge aí o nível 10, quando você derruba o seu primeiro chefão, aí ele vai liberar para você poder fazer o 10x, tá? Vocês podem ver que os 3 que eu falei ali, né? A Dolores, o índiozinho com a lança e a menina da healer. Cara, é sensacional, é sensacional. Pode investir nesses 3 de início, que vocês vão se dar muito bem. Deixa isso aqui correndo, tá farmando, se você tá trabalhando, se você tá fazendo outra coisa. Deixa esse cara no automático. Depois do nível 30, né, depois que você vencer, ó, quando você vencer o nível 10, você vai liberar o auto run, tá? O auto run não, ó, o disparo automático ali das habilidades, né? Da velocidade, acho que é no 15 ou no 20. E no 30 você libera o automático. O que é automático? Ele vai farmar para você aqui de forma automática. E como ele não é idle, você não consegue sair do evento aqui, né, do farm, para você poder, como é que eu posso dizer? Para você poder jogar o jogo. Então, você tem que ficar assistindo a luta. Muito bom para quando você tá trabalhando ou vai fazer alguma coisa, ou deixa o celular, né? Se você for joga em celular, né? Deixa ele no cantinho ali, executando, meu irmão. Vai fazer suas tarefas do dia a dia. Você vai subindo aí, fácil aqui. Tem também... cadê aqui, ó? Ranking de expedição, cadê? Força total, força do herói, arena, campo de briga, tiro limpo, recurso coletado no mapa, força do herói,
Será que isso aqui é da expedição? Não, né, não. Tem um negócio aqui, cara, que tem da expedição. Ué, velho, onde é que fica? Será que é lá na expedição? Deixa eu ver se é lá na expedição. Porque tem Aqui, posição. Tá vendo, ó? Olha só, os caras estão no andar 255, ó, 245, 241. Eu tô no 133, velho. Eu tô no 33, quer dizer. Eu tô no 33. Vamos ver quem é o último aqui, que é o 100. É o 100, não. Quem é o último aqui? Caraca, velho. 100, 120. Você vai ficar preso, tá? Você vai ficar preso aí, se eu não me engano, no andar 100 ou no andar 80, eu não me lembro. Porque você fica preso pelo nível, tá? Você fica preso pelo nível. Você chega num determinado nível do jogo que você não consegue passar não sei se é do capítulo 80 ou se é do capítulo 100, mas você fica preso, tá? Eu tô na posição 1000, quero ver quanto que tá ali o 999, no caso, tá? Ó, 70 na posição. Pra você ver, eu comecei tem 2 horas o jogo, não tô avançado, eu tenho pouquíssimos heróis nível 10. Herói baixíssimo, 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 baixíssimo. E o cara fodão aqui que tá classificado tá no rank 60, velho. Tá vendo? No rank 60. Eu consigo chegar nesse 60 brincando aqui, fácil, fácil, só focando nesses heróis que eu falei pra vocês aqui, que são esses 3 aqui, ó. Ela, essas 2, mas esse cara aqui. Mano, pode focar sem medo, sem medo, sem medo, sem medo neles, que eles vão carregar o seu time. Vão carregar bonito o seu time. Se você der a sorte de ganhar o Ezequiel, aí, maluco, tu vai se dar muito bem. E no segundo dia, ganhando esse cara aqui, aí você vai esticar de boas aí no game, tá? Todas as informações do jogo eu vou colocar na descrição do vídeo. Não esquece de deixar esse like aí. Eu fui até o próximo vídeo.